tive várias vezes. Oeste Sem Filtro de volta, muito obrigada pelo prestígio de sua audiência. Hoje recebemos aqui no estúdio o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, para o senhor, qual a importância para o Brasil a presidência da Argentina agora ocupada por Milei e uma possível eleição novamente de Trump nos Estados Unidos? A Argentina é a melhor parceira nossa comercial aqui na América do Sul, né? E eu sempre digo, os vizinhos estando bem, ajuda a gente, né? E o Milei pegou a Argentina, economicamente falando, né, muito pior do que eu peguei o Brasil. Eu torço por ele. Quando estive na pós, eu fui convidado, fui muito bem tratado, me botou na linha de frente como fosse um chefe de Estado, conversei um pouco mais de 30 minutos com ele particular. Lógico, dei algumas sugestões para ele, né? E, obviamente, mas eu senti ele bastante preparado para assumir a presidência, né? E, no meu entender, está indo bem lá. A gente nem espera que dê certo. Quanto ao presidente Trump, sempre gostei de um prestígio muito grande com ele, me tratou muito bem também em todos os momentos. Tínhamos planejado muita coisa para o futuro dos nossos países, como, por exemplo, a questão do nióbio, né? Havia conversado, nós temos em Araxá, tem em Catalão e tem na região Seis Lagos, na Amazônia. Então, uma possível exploração nessa outra área, com participação deles, agregando mais valores para nós também, não entregarmos o produto apenas in natura, né? Até tem uma experiência que eu tive no Japão em 2019 e sabia que eles faziam bijuteria de nióbio. Então, acertamos, foi no meu quarto de hotel lá, um japonês, obviamente, né? Abriu a mala dele e vi uma bijuteria muito bonita mesmo. Até comprei uma correntinha, paguei $1.000, tá? E declarei aqui no Brasil, para não me perturbar, paguei o ESA aqui no Brasil para mostrar aqui o que é o nióbio. E o $1.000 é mais caro que uma corrente de ouro. E de acordo com a têmpera, tem uma cor mais variada possível, muito bonita. E uma coisa que eu fiquei sabendo lá, me disseram, que você pode ter alergia a ouro, né? Ao nióbio você não tem, tá? Então, mas isso é o que menos importa para a questão do nióbio. Tem aí utilidades fantásticas e as mais variadas possíveis, juntamente com o grafeno. Então, esse estudo, essa conversa foi tida com ele. Logicamente, não seria o governo americano, empresas americanas, mas precisava do respaldo dele, tendo visto o local onde você ia explorar isso daí. Também discutimos muitas outras coisas. Logicamente, nós concorremos nos commodities, alguma coisa com eles. Quem sabe como eles são protecionistas tocante a isso, né? Mas sobrava um espaço para que evoluir. Com a participação do Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia. O Marcos Pontes é uma pessoa que você vê andando por aí, se você não conhecer, você não dá muito valor a ele, né? Que meio bonachão, etc. Mas tem uma cabeça realmente fantástica. E a questão da ciência e tecnologia foi muito avante com ele, né? Em especial com Israel. Israel tinha acertado lá atrás com Benjamin Netanyahu, mas veio a pandemia, não pudemos ir à frente. Queríamos nós implantarmos aqui um projeto Rondon com Israel, porque lá nós fomos ver como é que funciona a piscicultura no deserto, a agricultura também, que existe, eles garantem a segurança alimentar, eles exportam uma parte para a Europa, mesmo com a precipitação pluviométrica ser abaixo do nosso sertão aí, nordestinos. O Marcos Pontes trouxe 3 máquinas para água aqui no Brasil. O princípio é semelhante ao ar-condicionado, um adaptador a placas fotovoltaicas, de acordo com o local. O tamanho daquela máquina dava em média 300 litros de água por dia, a custo zero, tá? Então, isso tudo estava no papel. Algumas coisas foi levada avante, uma questão da água para o Nordeste via essas máquinas. E, infelizmente, não houve a reeleição do Trump lá, muito questionada, né? E ato contínuo aconteceu a nossa aqui também. Então a gente espera, eu torço pelo presidente Trump, que ele volte à presidência, porque eu vejo ele como uma pessoa que ajuda o mundo. Enquanto ele foi presidente, você não viu conflitos no mundo. Foi feliz de sair, pintou o Afeganistão, o Hamas, né? Até mesmo o Maduro quer fazer gracinha com a Guiana. Logicamente, depois descobriram ali
na costa da Guiana e Suriname, o equivalente a quase a nossa reserva de petróleo aqui no Brasil, aquilo, alguns países abrem os olhos para entrar se usufruir dessa riqueza. E o Maduro, tá, que está ali do lado, ele sempre questionou, o seu povo também, vamos fazer justiça, sempre questionou 2/3 da Guiana como sendo deles, fizeram um referendo, né, até teve uma nova máquina de votar lá nos Estados Unidos, né, agora no papelzinho também, né, tá um voto eletrônico ali do lado, impresso eletrônico, e a gente não sabe se, porque a China, a Rússia, tá, Cuba, está todo mundo dentro da Venezuela, que é o país que tem a maior reserva, já tem no momento a maior reserva de petróleo do mundo. Seria gigante caso eles avançassem sobre a Guiana. Nós não queremos defender nenhum lado nem outro, ele deixa para uma arbitragem internacional. Mas, se ele quiser partir com uma aventura, ele sabe que quem está do lado dele e quem não está. Tá? Então, com o Trump, não teríamos, no meu entender, problemas lá com a Venezuela, com o seu Maduro. Augusto Nunes. 200 mil telas. Evidentemente a live mais vista no mundo neste momento. Presidente, o senhor não só propôs a pacificação, como sugeriu uma medida concreta, a anistia. O senhor acha que isso vai se transformar numa campanha, o início de uma campanha, pela soltura dos presos sem julgamento, para começar? Olha, eu entendo que é um exagero nessas penas. Como eu entendi lá atrás, os 8 anos e 9 meses para o Daniel Silveira, né? Tanto é que eu concedi a graça para ele, depois o Supremo, quando eu saí, derrubou o decreto. Eu acho que os seus parlamentares, né, que já são simpáticos com essa ideia, não são maioria, não me entender ainda, conversarem com calma, com tranquilidade, com o seu colega do lado, alguns até do Centrão ainda que não se definiram, porque estão na base do governo, e segue orientações do governo, não apenas questões aí de tratar dos assuntos que interessam para o governo no momento. Então, essa é uma questão extra. Dá para convencer a esse pessoal e num projeto de lei botarmos um ponto final nisso, porque, como disse lá na Paulista, é muito dolorido você saber que são órfãos de pais vivos no Brasil. Já houve, não faz tanto tempo assim, a campanha pela anistia, né? 7-9, né? Apoiada pela esquerda, sobretudo. Agora não pode começar uma campanha da anistia pela direita? Olha, são pessoas que, algumas ali, se excederam, invadindo ali prédios públicos, depredando, tá? Erraram, tem que pagar pelo seu erro, mas eu acho que ninguém de sã consciência vai aceitar que 17 anos é uma pena justa para quem errou lá, não tem cabimento. E, por exemplo, né, uma das circunstâncias que eles foram tidos como culpados foi a tentativa armada de mudar o Estado da Democracia de Direito. Pelo que me consta, nenhuma arma foi apreendida naquele evento. No primeiro dia, no domingo, 8 de janeiro, eu estava hospitalizado, inclusive com morfina, né, que foi a terceira vez que teve uma crise de aderência no intestino. Nós tweetamos repudiando aquele ato. Mas o governo pegou aquilo, que a história não pôde ser contada pela CPMI lá que funciona no Senado Federal, porque o ingrediente político entrou pesado. Um partido forte, do Kassab, por exemplo, o PSD, todos os parlamentares votaram com o governo. E, obviamente, isso é péssimo, não pode, no meu entender, né? Cada um faz o que bem entender com o seu partido, não posso responder pelos integrantes do partido. Eu sempre fui independente em todos os partidos que eu tive dentro da Câmara. Mas votar favorável àquilo, né? Deu força para que punições acontecessem. E colocou o governo Lula, que vive de mãos dadas com ditadores, uma situação momentânea lá atrás como um grande democrata do Brasil.